Olá, boa noite a todos. Pois nós vamos bater um papo hoje com uma pessoa muito interessante, chamado Paulo Caldas. Eu conheci o Paulo há algum tempo e nós temos feito um trabalho juntos. E o Paulo tem uma história que eu gosto demais. É a demonstração viva de do quanto, quando se tem um sonho, e se tem a firmeza e a credulidade desse sonho, de que realmente as coisas que nós sonhamos e desejamos verdadeiramente, com empenho, com força, elas vêm à tona. Oi, Oi, boa noite. e aí, tudo bom Muito contigo? bom estar aqui contigo. Ah, Excelente. uma delícia, acho que esse nosso papo vai ser sensacional. Eu tenho certeza absoluta que vai ser pouco tempo. Eu queria te alugar por umas 3 horas. E olha lá. Estou à disposição, mas vai ser muito profícuo, tenho certeza. Ah, eu não tenho dúvida disso. Paulo, eu ia contar a tua história, ia começar contando a tua história um pouquinho, mas eu vou fazer uma inversão. Eu vou deixar que tu conte a tua história. Uma das coisas que eu sou especialista, em mim mesmo. Ótimo, perfeito. Vamos lá adiante, então. Então, né, eu sou um menino nascido em Porto Alegre, né, em 1965, né, de uma família humilde, trabalhadora. Meu pai era funcionário público do município de Porto Alegre, né, que tinha valores muito rígidos, uma família católica tradicional, onde também tinha esses valores espirituais, né, dentro do nosso grupo familiar, mas com uma moral, com uma ética daquele período. Né? Nascido ali no bairro Partenon, né, onde vicissitudes aconteciam muito naquela época, nós tínhamos muito apelo, né, a oportunidade de se desviar do caminho, né? Uhum. Mas eu sempre me sentia um pouco diferenciado. Eu sempre me sentia um pouco deslocado dentro daquele contexto. Uhum. Algo dentro de mim dizia, eu estou assim, mas eu devo estar de outra maneira. Eu sentia que isso, né, era muito forte dentro de mim. Como, como eu poderia fazer? Como aquele jovenzinho, aquela criança que estudou ali num colégio municipal, Dr. Oscar Tollens, né, na Vidal de Negreiros ali, como eu poderia fazer a diferença? E durante a minha vida eu fui procurando isso. Né? Eu tinha dentro de casa, claro, esses valores que me ajudaram significativamente, Me fala mas eu entendi que valores eram esses? valores éticos, morais, né, de veracidade, correção. Né? Meu pai sempre dizia, por pior que seja a situação, sempre fala a verdade. Uhum. Né? Sempre fala a verdade, porque a mentira ela é muito complicada, porque tu vai ter que recontar a mentira várias vezes e ela vai se desfazer com o passar do tempo. Né? Ao mesmo tempo que isso me assustava, isso me motivava. Uhum. Dentro daquele contexto ali que eu estava, né, eu tinha que encontrar metodologias, eu tinha que encontrar algo que me apoiasse. E aí eu sempre tive um interesse muito grande pelo saber. Naquela época, nós não tínhamos a internet, naquela época a maneira de nós nos instruir, era, além, claro, da escola, era ir para as bibliotecas, né, a biblioteca pública ali na Riachuelo, a biblioteca do próprio colégio, né, e eu sempre tive essa fome de saber. Uhum. Sempre procurei ser autodidata naquele período. Né? Mas, devido às nossas condições financeiras, todos nós, né? As minhas irmãs, que também hoje são todas formadas, as duas funcionária pública, uma pelo Ministério Público, a outra pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre também, nós fomos trabalhar muito cedo, né? A minha irmã, uma delas, por exemplo, foi ser balconista de uma loja de calçados, de confecções. A outra foi trabalhar na Livraria do Globo, saudade da Livraria do Globo, né? Sim. Então, todos nós começamos muito cedo. E foi isso que me salvou. Por quê? Por quê? Eu não estava dentro daquele contexto urbano ali, local. Uhum. Uhum. Chegava em casa tarde, eu tive que estudar à noite para poder compensar, porque nós tínhamos que trabalhar durante o dia. Né? Uhum.
naquela época, claro, comecei a trabalhar ali com 13 para 14 anos, né? Logo depois, a carteira de trabalho não se podia trabalhar com essa idade, mas era uma necessidade de forma informal, e logo em seguida, né, eu me regularizei, digamos assim, né? E comecei como office boy, né? Já fiz de tudo um pouco na minha vida, né? Mesmo no período que eu estava em formação acadêmica, mesmo nesse período, eu não perdi a oportunidade no fim de semana, se precisasse trabalhar num extra, porque eu tinha ambição. E Da onde vinha a ambição? a vontade de viver melhor, a vontade de entender, porque a minha ambição, ela vem da humildade, parece uma coisa absurda, mas não. A minha humildade mostrava para mim aonde eu estava, qual eram as minhas limitações. Uhum. E como eu queria chegar num patamar maior, eu tinha que entender como eu podia fazer isso. Qual é a metodologia? Né? Em questão financeira, ora, na região que eu morei, né, onde o convite para entrar no tráfico era muito forte, eu poderia, se fosse só a questão financeira, ter me desencaminhado. Né? Muitos colegas meus daquela época nem existem mais hoje, aqueles moleques que brincavam comigo, por causa disso. Uhum. Mas eu entendia que aquela não era a forma. Eu entendia que a forma, sabe, era dentro das regras do jogo. Né? As regras do jogo é estudar, trabalhar, né, se desenvolver, e foi justamente essa humildade de reconhecer aonde eu estava e aonde eu queria ir que começou a me instigar como fazer para chegar lá. Uhum. E eu escolhi o caminho mais longo, né? O caminho que é do estudo, o caminho do trabalho, né? E isso foi ganhando cada vez mais força dentro de mim. Não se esvaiu. Tanto que hoje eu entendo que eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus problemas, né? Mas eu não me conformo com eles. Como assim? Eu sou um pragmático, por exemplo. Toda vez que eu tenho alguma limitação, toda vez que algo me gera medo, mas que eu quero fazer, eu quero experienciar, eu vou me cercar de informações para poder fazer aquilo. Por exemplo? Por exemplo, medo de altura. Né? Eu tive um período também na vida militar e eu sempre tive medo de altura. E se tu me perguntar, eu tenho medo de altura. Aí tu diz lá, mas Paulo, eu te vi lá fazendo, né, um rapel, eu te vi lá pendurado em corda lá no... Sim, não é que eu não tenha medo, porque a vida nos instiga a medo. A vida, ela nos assombra, as adversidades diz, não, tu não vai conseguir. Mas é enfrentar o medo com racionalidade. Enfrentar o medo à base da ciência, entender como é que eu posso fazer para superar aquele meu limite. Por exemplo, tu tem medo de altura. No que a ciência te ajuda a enfrentar esse medo? Eu vou te dar um exemplo de uma trilha. Tá. Se eu cheguei na cachoeira, né, ali tem um lago, e eu quero me banhar naquele lago. Eu posso saltar da cachoeira e eu não sei o que tem ali. Uma cachoeira aqui no Rio Grande do Sul vai de 5 metros de profundidade até 11 metros, dependendo da cachoeira. Eu não sei se não tem pedras, eu não sei se não tem... Porque com a enxurrada vem tudo para ali, troncos de árvore, etc. Eu não vou me atirar? Eu vou me atirar, mas o que eu vou fazer? Primeiro eu vou descer, eu vou entrar no lago, vou reconhecer a área geográfica, vou subir aonde eu quero, sei que eu posso, aí eu atiro. Esse pensamento científico, tu entende isso? Entendi. Eu não deixo de fazer as coisas, mas eu sou mais precavido em fazê-las. Mas eu quero voltar um pouquinho à história, porque tu começaste a trabalhar aos 13 anos. Sim. E aí, aos 13 anos, como office boy? Que é o que se apresentava na circunstância. E como é que aconteceu essa tua conquista de cargos e novas perspectivas? Feito. Naquela época, o antigo segundo grau, né, existiam os cursos técnicos, né? E eu optei, quando cheguei naquela idade ginasial, de fazer o curso técnico em administração de empresas. Né? Se tem no currículo isso hoje em dia, mas naquela época tinha. E aquilo ali me
fascinou. Me fascinou por causa da metodologia de controle, né? Era coisas que eu sabia controlar, perfeito? E Aham. dentro dessa formação, eu fui buscando, né, oportunidades, bater de porta em porta, né? Assim foi, por exemplo, quando o Carrefour veio para o Brasil, ainda administrado pelos franceses, que eu me lancei a uma oportunidade junto a essa empresa, aonde eu ascendi a cargos executivos. Fui supervisor da Pepsi Cola, né? Fiz um trabalho lá com o nosso querido Ney Mânica na Cotrijal. Quer dizer, eu é uma paixão para mim. Até hoje é uma paixão para mim. Boa parte hoje, né, dos meus consulentes, dos meus pacientes, são pessoas empreendedoras. Hoje, quando eu entro numa empresa para fazer uma consultoria, eu conheço toda a metodologia. Tu entende? Da entrada do produto à saída do produto, administração de pessoal. Na época, eu não sabia, Suzana. Mas, na minha opinião, naquela época, Deus estava me preparando para o perfil de pessoas que eu atendo hoje. Então, deixa eu voltar de novo. Aí tu fosse para a empresa, para a iniciativa privada, galgasse vários cargos, várias possibilidades, oportunidades, e aí chegou uma hora que... Dentro desse, claro, eu fui me aperfeiçoando, aí, né, óbvio, dentro desse segmento, sempre voltado para essa questão mais administrativa, né, organizações humanas e economia. Eu estava focado nisso. E em determinado momento, porque muito jovem eu ascendi, né? Antes dos 30, eu tinha aquilo que os homens almejam aos 40. Prestígio, né? Experiências, morei no Rio de Janeiro, né? Morei em São Paulo, né? Por causa desse mundo corporativo. Me relacionava com pessoas sempre mais velhas que eu. Muitos mentores meus, pessoas que eu me espelhava, assim como o Dr. Paulo, teu pai, são homens que a gente se espelha, bons exemplos, né? Pessoas que nos inspiram o tempo todo. E a humildade fazia eu dizer assim, eu não sei fazer isso. Como é que eu faço? Eu perguntava, como é que eu faço? Perguntava para quem fazia. Eu não tinha esse problema. Né? Por exemplo, mesmo no ambiente de academia, eu queria ter boa roupa, eu queria poder, sabe, viver bem. Então, o que eu dizia? Bom, a minha renda não é o suficiente ainda para isso. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar extra. Eu vou fazer qualquer coisa extra para ganhar. Então, eu nunca tive esse problema. O ego nunca me atrapalhou nesse quesito. E me possibilitou exatamente, sabe, ir galgando esses cargos dentro dessas empresas. Que me enriqueceram muito. Conheci pessoas extraordinárias. Errei muito também nesse processo. Errei muito. Né? Eu, por exemplo, chegou um determinado momento que, com esse afã, eu estava me transformando num workaholic, trabalhando 10, 12 horas por dia. Pela ambição, no caso? Sim. E tu entra nesse círculo vicioso, perfeito? Eu quero de trabalhar. E claro que quando tu é muito jovem, não tem problema tu trabalhar 10 horas que tu continua aproveitando. Mas chegou um momento, Suzana, que eu me deparei, por exemplo, eu morava nos Jardins, ali em São Paulo, no prédio de quase de frente ao Maxud, e um dia eu cheguei em casa e fui tomar um chimarrão, e eu digo assim, meu Deus, tem algo errado comigo. Não é possível. Eu tenho um bom cargo, eu tenho prestígio junto aos acionistas, à hierarquia superior, mas eu não estou feliz. Eu não estava feliz. E isso me deixava chocado, porque eu digo, mas como não? Eu lutei tanto para chegar até aqui, né? Por que eu não estou plenamente feliz? Porque não era o que eu deveria fazer. E modéstia à parte, eu fazia bem feito. Mas não é o que o meu espírito queria fazer. Só que eu não sabia. Deixa eu te perguntar, o que naquele momento, que tipo de sentimento te invadiu para tu teres a consciência de que tu não estava feliz? Como é que tu te sentia? Amargo? Como é que era isso? Angustiado, irritado, entende? Eu digo assim, mas que isso? Né?
isso é uma ambição em demasia, né? Porque, veja bem, eu não tinha problema de saúde, estava tudo funcionando, e eu digo assim, mas por que que eu não me sinto completo? Né? E isso ficou muito forte dentro de mim. E naquele dia ali na sacada, eu pedi para que Deus me mostrasse, sabe? Que Deus me mostrasse o que eu deveria fazer. E Mas, passado... Paulo, a espiritualidade te acompanhava? Sim, sim. Dentro das minhas curiosidades, essa questão da espiritualidade sempre foi algo que eu também me dediquei muito a estudo. Né? Claro que de uma forma leiga, né? Não de uma forma profissional. Mas isso era muito forte já em mim na infância. Porque Mas na minha estudo ou prática? estudo e prática também. Né? E isso era algo, é algo até hoje, né? Na minha vida. Eu frequento a sociedade teosófica, né? Eu estou sempre fazendo curso, né? Mas nunca sem abrir mão da ciência, sem abrir mão do estudo curricular. Né? Por exemplo, dentro do meu atendimento, eu não vou abrir mão das questões comportamentais cognitivas. Porém, eu também entendo que existem fatores que para muitos são metafóricos, mas na verdade que influenciam os campos de energia, né? E a espiritualidade, ela não é uma religiosidade, ela não me limita, né? O dogma me limita, o dogma me prende àquele grupo. Agora a espiritualidade me amplia. Então eu bebia de diversas fontes. E com o passar do tempo eu percebi que todas as fontes levavam ao mesmo lugar, que é dentro de mim, né? O que eu buscava fora sempre teve dentro de mim. Uhum. Quando eu falo essa conexão com a energia cósmica universal, com Deus, né, é o eu superior, né? O meu eu superior. Eu pedia, implorava para que ele me mostrasse. Eu quero ser feliz. Eu quero me sentir completo. Eu quero me sentir realizado. Quero me sentir pleno. Mas eu não sabia, Suzana. Eu não sabia o que era. Tu entende? Porque a minha cabeça estava voltada para a questão, né, organizacional, econômica dos ambientes que eu frequentava. Então, muito jovem, eu era o representante na Fiesp da minha empresa. Eu convivi com homens como Antônio Emílio de Moraes e, né, tantos outros ícones do estado de São Paulo, e eu tive a oportunidade de viver com essas pessoas, aprender com essas pessoas, e mais do que isso, ser tratado com distinção por essas pessoas com a opinião que eu expressava, embora eu fosse muito jovem ainda em relação à idade deles. Eu tive que ser transferido pela empresa para o Rio de Janeiro por um período. E aqui foi a grande virada. Semanas depois que eu fiz esse pedido, né, para Deus. Sendo transferido para o Rio de Janeiro, né, questão de um mês e pouco depois, eu recebi uma ligação do presidente da empresa dizendo assim: estás provocando um motim na empresa? Eu digo, oi? Não entendi. Ele quis dizer que muitas pessoas, muitos gerentes da região sul, estavam pedindo transferência para a minha região. A minha nova região, né? E eu não entendi o porquê. Né? Aí eu comecei a ligar, liguei para Curitiba, liguei para vários lugares, né? Onde tinha. E eu digo, por que tu está fazendo isso? E aí as pessoas responderam aquilo que eu pedi lá na sacada. Elas diziam assim, Paulo, tu nunca foi, né, uma pessoa boa, né? Tu sempre foi uma pessoa justa. Tu viu em mim qualidades que eu nunca tinha visto. Tu batalhou junto à empresa para me dar uma bolsa de estudo. Tu sempre me ajudou nas problemáticas pessoais que eu tinha para que eu tivesse um bom rendimento dentro do ambiente profissional. E isso, Suzana, começou a se repetir a cada ligação. E naquela noite eu sabia o que eu queria fazer. Eu queria ajudar as pessoas. Porque quando eles me deram esse feedback, aquela angústia passou do meu peito. Já não estava mais aqui. Tu entende? É isso. Eu quero ajudar as pessoas a encontrar a felicidade. Eu quero ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio. E isso, para mim, foi como se eu voltasse a estaca zero e eu digo, nossa, e agora eu vou ter que aprender muito desse segmento, né?
E isso me motivou de novo. E aí, o que Isso tu me fizeste? Na hora que tu tomasse consciência, tu fizesse o quê? Desculpa, não te ouvi. Na hora que tu tomasse essa consciência de que tu querias, na verdade, ajudar os outros, tu fizeste o quê? Bom, buscar formações dentro dessa área, obviamente, né? Porque eu digo, eu não abro mão da questão do estudo, da questão comportamental, da questão da ciência, buscar, né, esse tipo de respaldo e imaginar uma transição. Porque ali eu já tinha certo, eu digo, eu não quero fazer isso aqui. Mas aí, de novo, o medo vem visitar a gente. Claro. Porque, veja bem, tu partir para uma nova profissão significa que parece que tudo aquilo que tu construiu no primeiro momento vai ser desmanchado e tu vai ter que construir de novo. Claro. E o medo diz assim, tá, mas e aí? É questão financeira. Né? Como é que eu posso abrir mão do prestígio que eu tenho, das boas relações que eu tenho? Claro que com o passar do tempo eu entendi que eu não abria mão de nada, na verdade eu agregava tudo aquilo. Claro. Mas eu não pensava assim, eu digo, bom, vai ter uma cisão, existe um Paulo antes e um Paulo depois. Né? Mas eu fui vendo que não, que eu poderia, né, trazer tudo isso. Só que em algum momento eu teria que fazer o rompimento e sair dessa jornada executiva. Perfeito? Mas o interessante é que eu nunca me desprendi. Mesmo naquele momento que eu dei um salto e reiniciei, né, principalmente no aspecto financeiro, porque quando tu sai, né, de um ambiente corporativo, aonde tu tem um alto salário, tu tem uma empresa potente por trás de ti, e tu vai para o trabalho autônomo, né? Claro que a tua cabeça bagunça um pouco, tu tem que montar uma outra estrutura de vida, né? Porque tu não sabe, tu não tem experiência, tu não sabe qual é que vai ser a perspectiva daquilo. Deixa eu voltar ao assunto. Então, no Rio de Janeiro, tu estavas no Rio de Janeiro, essas respostas começaram a acontecer, tu tomasse, então, a consciência de que a tua trajetória, na verdade, tinha que alterar. Alterar significa pedir demissão da empresa e te lançar como autônomo? Significou isso ou não? Sim, mas não dessa empresa especificamente, né? Porque eu ainda continuei trabalhando nesse segmento. Tá. Mas que foi o período que eu tive que me instruir, né, Suzana? Que tu vai buscando, né, o estudo, vai buscando informações, não só o estudo acadêmico, mas o estudo aleatório, e eu fui fazendo uma transição. Só que chegou um momento que ela se tornou incompatível. Eu entendi que o que eu faço hoje eu tinha que me dedicar 100%. 100%. Né? Porque o que sobrava do meu modus operandi é que eu me dedicava a isso que enriquecia o meu coração. Entendi. Ok. Aham. E a vida te cobra atitude. Para ser feliz, se tu não tiver atitude, não existe. E o que é ser feliz? É todos os dias perfeito? Claro que não, isso é impossível. Eu tenho problemas, eu tenho situações, né, que são desagradáveis, mas a única diferença é que a gente cria metodologias para tratar disso. A gente cria dentro de nós um modus operandi que facilita a observação, como, por exemplo, o que cabe a mim? O que cabe a mim resolver? Porque nisso eu vou ser um xiita. Agora, o que não cabe a mim, eu não posso nem esquentar a minha cabeça. Eu não vou nem perder tempo com isso, porque não cabe a mim. Por exemplo, uma crítica. Uma crítica de uma pessoa, né, que no primeiro momento, e eu aceito todas as críticas, eu digo, não, para um pouquinho. Isso que essa pessoa está dizendo é a forma como ela me vê. Não é como eu sou. Porque aí tu te empodera, e se empoderar não é ficar arrogante, não é isso. Se empoderar é fazer a reflexão, entender, né, que aquela crítica pode ser construtiva ou pode ser uma observação aleatória. A pessoa conhece muito pouco de ti para estar traçando aquele perfil. Sim. Isso é um mecanismo de não sofrimento. Porque tu imagina se a minha vida ela é satisfazer o que as outras pessoas esperam de mim. Não tem como. Até porque é impossível tu satisfazer. Porque tu teria que adotar várias personalidades. Para cada grupo, uma personalidade diferente. Isso me mostrou, e aí vem uma frase de Jesus, né? Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Né? Eu nasço em mim e morro em mim. Né?
nesse processo de transformação, e todos nós, tu experimenta, teu esposo, todos nós morremos em algum momento para renascer um novo Paulo, uma nova Suzana. Às vezes, a gente tem fatores externos que fazem com que a gente marque as datas, né? Mas ela é aleatória. Às vezes é a morte de um ser amado, às vezes é uma demissão, né, de uma empresa. Mas, na verdade, não é isso, Suzana, porque o tempo não é uma linha contínua. O tempo é uma espiral. Né? E quando tu tira o poder das situações, por exemplo, todo mundo tem problema, certo? Aí a pessoa pode chegar e dizer, ai meu Deus, olha o que aconteceu, agora eu vou ter que resolver essa encrenca. Isso é uma forma de ver. Qual é a outra forma de ver? Nossa, isso aqui vai dar trabalho, mas depois que eu conseguir vencer isso, eu vou estar melhor, eu vou estar mais experiente. Qual é a energia que vai possibilitar eu resolver aquele problema? Quando eu vejo o problema como oportunidade. E não como uma coisa terrível. Diz assim, eu vou ter que resolver esse negócio. Eu vou ficar melhor depois que eu passar por isso. Eu vou enfrentar. Perfeito? Porque a minha vida sempre foi de enfrentamento. Porque se eu recuasse, eu não teria a mínima chance de atingir os meus objetivos. Tem horas que tu vai bem devagarinho, passo de tartaruga, né? Tem outras que tu vai com passo de lebre. Tu voa. E eu aproveitei todos esses fluxos. Né? Eu me cerquei de pessoas, né, que me ajudaram muito nesse processo, e eu sou grato a todas elas, professora lá do primário, sabe, professora do ensino secundário, pessoas que eu conheci dentro da academia, pessoas que eu conheci nesses cursos aleatórios, né, em simpósios, congressos. Eu leio muita biografia, eu leio muita biografia, e nessas biografias, ali tem muitos exemplos também, né, que as pessoas que atingiram o seu sucesso passaram por adversidades terríveis. É claro. A grande diferença de quem vence e quem perde é que quem vence não desiste. Nunca. Não desiste nunca. Né? Ela vai cair, ela vai encontrar forças, vai se levantar e dessa vez vai fazer melhor. Porque ela não pode fazer igual, porque igual ela já sabe. Assim, não foi diferente com John D. Rockefeller, Henry Ford, Walt Disney, Luísa Trajano, Kátia Barros, Chieko Aoki. Não... É assim. O nosso empresariado, as pessoas passam por adversidades, algumas até mesmo têm a falência das suas empresas e encontram como fênix uma energia dentro delas capazes de superar absolutamente tudo isso. Paulo, e como é que a gente procura essa energia dentro de si, dentro de nós mesmos, quando a gente tem uma adversidade forte? Talvez a coisa que deveria ser mais simples e é a mais complicada. Amor próprio. Amor próprio. Cuidar de si, zelar por si, ser o teu primeiro amor, se colocar não como um egoísta, como prioridade. Porque se tu tá bem, tu consegue proporcionar para tua família equilíbrio e felicidade. Adianta eu chegar louco dentro de casa, ficar batendo nos filhos, brigando com a mulher? Não adianta. Eu pioro a minha situação. Tá? Nós fomos educados, a minha geração e a tua foi educada para servir. Nós não fomos educados para nos olhar. Tu entende? Eu me lembro, a minha mãe querida, nós íamos no aniversário, ela nos dava comida antes. Entendeu? Para nós ter um comportamento adequado. Olha lá, hein, menino? Não vai desonrar o nome da família. Até parece que era uma família oligárquica, né? Mas por quê? Porque aqueles valores eram muito fortes. Sim. Mas, assim, sair da servidão, sair do servir o outro, para servir a si mesmo, para olhar para dentro de si, é uma tarefa bem árdua. Árdua pela questão cultural. Talvez essa geração agora, ela tenha uma maior facilidade. Né? Até porque nós estamos na era da tecnologia e na era da comunicação. Okay. Né? Nós não vamos mais entrar numa fila lá na biblioteca pública de 2 horas para conseguir aquele livro que a gente quer ler. Né? Hoje tu tem informação aí à disposição. O que eu digo assim, ó, que é pedra fundamental para a transformação e a busca da felicidade própria. A pessoa para si, cuidar de si, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus relacionamentos, entender qual é o seu propósito nessa existência.
As pessoas têm que se perguntar qual é o meu propósito nessa existência. Eu não posso ser o acaso do espermatozoide no óvulo. Entre milhões de espermatozoides, nasceu eu. Eu creio que nós já existíamos antes de ser o que somos e continuaremos existindo. Uhum. E o espírito sabe o propósito. O espírito, ele vem com um propósito para esse planeta. Só que a gente esquece. E a gente tem que buscar. E essa informação não está fora. Essa informação está dentro. E no mundo tão complicado, tão movimentado, de tanta informação, Paulo, é um desafio olhar para si e escutar o seu coração, né? Muito. E até porque as pessoas próximas a ti apregoam isso a um egoísmo. E na verdade não é. Não é. Porque assim, ó, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, o meu padrão anterior era sempre de dizer sim. Só que o meu sim, muitas vezes, era dizer não para mim. Eu não queria fazer aquilo. Mas eu ia fazer para poder ajudar, porque eu tive uma criação de servidão, né? De servir ao outro. Perfeito? Uhum. No momento que eu mudei, as pessoas que me cercavam disseram assim, nossa, mas tu tá muito diferente. Eu digo, não, fulano, só o seguinte, eu não quero fazer isso agora. Né? Porque eu tenho uma outra coisa para fazer que é importante para mim. Porque antes eu não dizia não. Agora eu aprendi a dizer não. Né? Algum tempo. Eu disse não para fora e comecei a dizer sim para dentro. E aí as coisas começaram a funcionar. A frase que tu colocou na nossa chamada, eu mudo para o mundo mudar para mim. Isso. Né? Essa frase, na verdade, eu nem sei se é de autoria dele, né? Do filho da Zíbia Gasparetto, né? O Antônio Gasparetto, que é psicólogo, falecido, né? Infelizmente, porque eu acho uma mente brilhante. E é a pura verdade. Né? No momento que eu mudo, o mundo muda para mim. No momento que eu tenho uma crença que a vida é sangue, suor e lágrimas, eu vou reproduzir essa vida. Porque essa é a minha crença. É o meu modelo, sabe, de vida. Então, tudo para mim é sangue, suor e lágrimas. O que acontecia? Não, olha só, nós temos que dormir cedo, no domingo mais cedo, porque amanhã é dia de luta. Olha, o trabalho é uma luta. Quem está na luta vai tomar tiro, bomba e facada. Não é? Sim, sim. Então, esse padrão, né? Cuidado, tudo é perigoso. Deus é pai, mas a vida é madrasta. Tu acaba obedecendo. Todo mundo sabe hoje que manga com leite não mata, mas eu não era louco na criança de comer manga com leite, porque minha avó falava, minha mãe falava, todo mundo falava que matava. Isso mesmo. Era bem isso. Isso. Uma vez eu engoli um chiclete e dizia que o chiclete grudava nas tripas, te lembra? Como é que é? O chiclete grudava nas tripas. O meu maior pavor foi quando eu engoli um ping-pong. Te lembra o chiclete ping-pong? Eu fui desesperado para casa, porque eu digo, ponto, vou morrer. Eu vou em casa. Era a crença. A gente fica adulto, mas isso fica no nosso inconsciente. Claro. E a gente vai se boicotando. Tu entende? Claro. A gente tem, por exemplo, tudo que acontece conosco do útero materno para cá forma a nossa personalidade, nosso caráter, nosso desenvolvimento. Essas crenças limitantes, quando nós estamos adultos, a gente diz assim, que bobagem, coitada da avó, dia de raio, de trovão, ela cobriu os espelhos. Mas olha só, isso não saiu de dentro de nós, está lá dentro. Tem coisas bobas como essa, mas tem outras coisas que é estilo de vida, é modelo de vida. Quantas pessoas a gente encontra com altíssima capacidade que estão sempre na negatividade, a vida delas não anda, não se desenvolve, ou elas estão naquele ciclo, sabe, de atingir um patamar elevado e cair, atingir um patamar elevado e cair. E por que isso acontece, Paulo? Por que existe essa inconstância na vida de algumas pessoas? Bom, aí vem a questão dos nossos traumas, das nossas crenças limitantes. Algumas são de fora para dentro, outras são a nós que criamos. Vou dar 2 exemplos para ti. Eu atendi uma proprietária, né, do comércio, né, de 3 lojas. Uhum. Ela sempre alcançava um patamar bastante invejável, mas algo acontecia que ela decaía.
né? Tinha problemas financeiros, sofria desfalque, às vezes briga com o primeiro sócio. Então, ela tinha esse ciclo constante. E dentro do ambiente, né, da terapia, a gente descobriu que quando ela era muito pequenininha, ela viu a mãe dela fazendo um negócio e ela foi ajudar. E obviamente que eu acho que a mãe estava com dificuldade de fazer aquilo, provavelmente não estava num bom dia, e ela diz assim, sai daqui, menina, porque quando ela foi ajudar, ela quebrou alguma coisa. Sai daqui, menina, tu não faz nada direito. Sai daqui, menina. Quer dizer, a pessoa que te ama, a pessoa provedora, aquela que tu tem como a pessoa, né, que te dá a vida. Numa frase irritada, o que é normal, isso entrou dentro dela. E na fase adulta, sempre vinha aquela questão inconsciente. Tu não faz nada direito. Tu vai lá, mas tu cai. Tu vai lá e cai. Tu não faz nada direito. Tu não presta para nada. Perfeito? Quando isso vem de um arquétipo muito poderoso, pai, mãe, pessoas, né, que são importantes, isso fica dentro de nós. E a gente acha que na fase adulta a gente se libertou disso. Não se libertou. Só que saiu da consciência e foi para o inconsciente. E o Carl Gustav Jung, o psicanalista sueco, num livro maravilhoso, num capítulo maravilhoso, tem um parágrafo maravilhoso que diz assim: enquanto tu não tornar o teu inconsciente consciente, coisas muito ruins vão te acontecer e tu vai chamar de destino. Não é destino. É ali. Existe destino, Paulo? Ah? Existe destino? Não. O que existe? Eu crio o meu destino. Eu faço a diferença. Eu mudo a minha realidade. Não, eu não acredito na predestinação. Eu acredito, sim, que nós viemos com um propósito, com uma missão. Mas, por exemplo, quer dizer que toda pessoa que nasce dentro de uma situação socioeconômica de baixa renda, ela vai ter que perpetuar isso? Ou ela pode fazer a diferença? Toda pessoa que nasce sem condições no primeiro momento de buscar o estudo regular, isso significa que ela está condenada a ser uma pessoa ignorante o resto da vida? Não. Não. Porque nós não estamos aqui falando só de formação. Eu conheço pessoas com PhD que não são nem um pouco talentosas, embora com bastante conhecimento. Então, não é essa a questão. A questão é que nós não estamos condenados a nada. Nós não somos castas, que espíritos nascem aqui e a gente tem que ser assim. Nós criamos a nossa realidade, nós transformamos a nossa vida, com erros e acertos. Né? E é isso que eu passo para as pessoas. Não importa o fracasso que elas viveram, seja afetivo, seja econômico, seja social. Eu digo, o que tu quer? Tu quer continuar vivendo isso? Ou tu quer viver uma outra história? Se tu quer viver uma outra história, eu posso te ajudar. Agora, se tu quer viver isso, eu não posso te ajudar. Ok. Ô, Paulo, e aí deixa eu fazer um pulo na jogada aqui, porque quando te desse conta, quando as respostas aconteceram, de que tu mais realmente tu serias feliz ajudando as pessoas, hoje o que tu fazes é isso? Ah, eu sou uma pessoa abençoada, sabe? Então me conta, Porque que eu amo loucamente fazer o que eu faço. Né? Tanto na questão da pessoa física, né? E que aí a gente vai tratar dentro de ambiente de consultório, etc. Né? Quando, por exemplo, eu tenho a oportunidade de ajudar uma empresária, um empresário, né? Numa questão motivacional, né? Numa questão até mesmo energética, porque a pessoa jurídica ela existe também energeticamente. Né? Não só a pessoa física. Só que a pessoa jurídica não tem um espírito. A pessoa jurídica ela tem um propósito nessa existência. E esse tema, ele é muito importante. A gente vai aproveitar, porque eu sei que aqui tem muitos empresários que estão conectados a nós hoje. Nós temos que ver para onde é que o mundo vai, sabe? Hoje, quem bota empresa para ganhar dinheiro não vai subsistir nos próximos 5 anos. Não vai. Coisas vão acontecer e essas empresas vão sair do mercado. A empresa, ela que tem que ter um propósito na sua existência. Certo? Um propósito sociocultural, um propósito organizacional, um propósito humanista, um propósito de sustentabilidade. A Europa está mostrando
perfeito? Que nós vamos buscar valor, nós não vamos buscar preço. Nós vamos buscar valor. Essa empresa respeita o meio ambiente, essa empresa está engajada dentro de processos, né, culturais e de várias montas. É ali que eu vou gastar o meu dinheiro. Eu vou buscar. A classe B, a classe C menos, vai buscar preço. Mas o ticket médio está nas camadas superiores. E o ticket médio que vai elevar, eu vou comprar da empresa que respeita o meio ambiente, da empresa que respeita os animais, da empresa que respeita o ser humano, da empresa que está engajada em causas sociais e culturais. A empresa de valor. Porque quando uma pessoa vai colocar a empresa, eu pergunto, por quê? E elas, não, porque tu vê, eu vou ter uma boa vida, etc. Eu acho que eu tenho talento para isso. Tá, mas tudo bem, ter talento, a gente treina para ter talento, né? Eu quero saber o porquê. Uhum. O que tu quer deixar aqui? Pensa assim, quando tu morrer, qual é a tua obra? A tua obra é ter instituído uma empresa ou a tua obra é ter tocado no coração das pessoas? A tua obra é ter transformado as pessoas através da tua empresa. Uhum. Certo? Então, eu posso ter tudo que eu quero, eu posso sim ter meu carro importado, eu posso ter meu barco, eu posso ter meus imóveis, as viagens que eu quero, porém, a minha pessoa jurídica, ela está auxiliando o outro ser humano, o irmão, a irmã, a se tornar melhor? A minha existência está fazendo a vida de alguém melhor ou eu estou só vendendo um produto, como qualquer outro poderia vender? O que está por trás daquele produto? Né? Sim. Uhum. E o mercado vai para isso. E eu tenho dito isso em todas as reuniões que eu tenho aqui em São Paulo. Eu digo, abra um olho. Tá? Vou te dar um exemplo. Antes da pandemia, eu tenho um paciente em São Paulo que tem restaurantes. Né? Tem uma rede de restaurantes. Antes da pandemia, eu tinha dito para ele que ele deveria estar inserido dentro das redes sociais. Uhum. Perfeito? Uhum. Se comunicando, agregando. E ele realmente... ele nasceu para aquilo que ele faz hoje, então ele tinha uma relação muito afetuosa com as pessoas que frequentavam os estabelecimentos dele. Bom, o que aconteceu? Pandemia, nos primeiros dias fechou tudo, aquele caos, ninguém sabia direito o que ia fazer. Ele em 3 dias, transformou todas as unidades dele em delivery. Ele não demitiu nenhum funcionário, ele contratou 18 motoboys para poder fazer a distribuição. Uhum. E ele já se comunicava nas redes sociais com os pacientes, com os clientes dele. Eu uso o print do WhatsApp dele em algumas palestras, porque os clientes dele chegavam e diziam assim, olha só, fulano, tu sempre esteve conosco na comemoração do Corinthians, quando a minha filha fez aniversário e tal. E agora, nessa hora, nós não vamos te abandonar. A rede dele é uma rede de grills. Ele diz, carne aqui nessa casa, carne assada, só entra se for do teu estabelecimento. E aí eles mandavam a foto das churrasqueiras, tudo atulhada de bagulho, como quem diz, ninguém vai acender churrasqueira aqui não. Ou seja, um ano antes da pandemia, ele já estava fazendo isso. Tá? O Steve Jobs diz olhe para onde o mundo vai, veja a necessidade que as pessoas terão e forneça para elas. Esse é o meu trabalho. Fazer com que as pessoas saiam da caixa, fazer para que as pessoas entendam, tá, que uma nova metodologia administrativa, uma nova metodologia de respeito, né, à sociedade, não vai diminuir a margem de lucro, vai aumentar a margem de lucro. Perfeito? E essas pessoas estarão preparadas para o que vier. Paulo, o que mais tu vês no teu consultório? Quais são as grandes dificuldades que as pessoas estão enfrentando hoje em dia? Bom, Porto Alegre é uma das capitais com maior número de pessoas medicadas no ambiente psiquiátrico. Certo? E isso está sempre em 3 pautas. Né? As pessoas estão trabalhando onde detestam, morando aonde não querem, e boa parte delas se relacionando com quem não amam mais. As pessoas não querem mudar isso. As pessoas querem anestesiar isso. Então, tu não consegue fazer uma terapia curativa, né? Porque
porque ela quer diminuir aquela dor, mas ela não quer tratar a causa da dor. Por vários problemas. Só que tu tem que dizer para elas o seguinte, e isso é o que mais ocorre, tá, Suzana? E assim, ó, disparado. Né? As pessoas, elas não estão conectadas às suas essências. Elas estão em luta. É um sacrifício. A vida delas começa na sexta-feira depois que sai do serviço. E termina domingo de tarde, porque domingo de noite já está a paranoia ali, dormindo junto contigo no travesseiro. A tua vida vai acabar nos próximos 5 dias. Porque elas detestam onde elas trabalham. Tu entende? Elas olham para o lado e não vê também uma grande motivação, porque estão tolerando a pessoa que está ali. Só que elas não se mexem para fazer uma mudança disso. E aí, quando tu não aprende no amor, tu aprende na dor. Não é isso? Eu vivenciei isso. Porque na época do workaholic, naquela atitude translocada, eu tive vários sinais, vários no amor. Muda de rota. Muda. Mas eu não vi. Eu não quis passar por média com a professora do amor. E aí eu acordei na UTI e o médico cardiologista disse para mim, tu teve um infarto, ainda muito novo, tu está numa estatística de 0, uma coisa de sobrevivência, e tu ganhou 3 stents no meio do teu peito. E eu digo, nada como leito de UTI, que tu tem que até que mijar ali no papagaio, não pode sair dali, para tu fazer uma reflexão de o que tu está fazendo com a tua vida que te levou àquela situação. A forma... Que idade, Paulo? Ah? Que idade tu tinhas? Eu estava com 38 para 39. Nossa. 38 para 39 com 3 stents. 3 stents. Entendeu? E hoje me sinto um guri. Mesmo. Né? Mesmo. Por quê? Porque eu também entendi que a gente administra o nosso corpo. Eu também entendi que aquilo ali não precisava ser uma fatalidade para mim. Claro que isso implica numa mudança de olhar mais para si, que é dentro do campo da saúde, né? Atividade física regular, fazer o que tu ama, ter um bom período de descanso, aprender a dormir, né? Que eu sempre dormi muito pouco, entender o meu ciclo circadiano, né? Onde é que a minha capacidade cognitiva está melhor? Onde é que a minha performance física está melhor? E isso a gente chama, né? Gestão de alta performance. A gente ajuda os executivos a entenderem esse seu processo. A potencialidade, as pessoas trabalham bem menos, e produzem bem mais. Porque elas começam a olhar para si e dizem, não, a minha capacidade cognitiva e intelectual não funciona de manhã. Entendeu? De manhã eu estou um zumbi. Ok, então as coisas mais importantes da tua agenda nós vamos marcar no período da tarde. Claro. Só que eu quero que no verão, às 5 horas da tarde, tu esteja na piscina com teus filhos. Porque isso é viver. Tu pode tu pode administrar, tu pode gerir os teus negócios lá, andando de bicicleta com teu filho. Não há problema nenhum. Né? Uma das partes boas da pandemia é entender que a gente é capaz de trabalhar, de gerir a distância. Claro, a tecnologia, ela nos proporciona isso. Nós estamos conectados o tempo todo. Antigamente não era possível. Antigamente, qual era o ditado? O gado só engorda aos olhos do dono. Exatamente. Hoje, a maioria do pessoal do agronegócio que eu atendo vão lá a cada 15 dias na fazenda. Porque montaram uma estrutura, montaram tecnologia onde eles conseguem controlar a distância. E o que eles estão fazendo? Estão pensando em ganhar mais dinheiro. Estão pensando em fazer investimento em outras áreas. Porque aí Paulo, desculpa te interromper, mas uma coisa me saltou assim, de uma forma forte. Como é que a gente consegue quebrar as crenças limitantes? Aí a gente vai se deparar de novo com o medo. Tu vê que o medo nos acompanha desde o berço, né? Isso. Enfrentar as crenças limitantes, primeiro tu tem que reconhecer, tu tem que identificar, né? O que está me limitando. E aí tu vai te cercar de situações para vencer aquele medo. Aí a informação, que é o estudo, né? E começar a fazer a prática. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tu tem que ir para a atitude. Por isso que eu te digo, a humildade gera atitude, a atitude gera a vitória. A vitória só vem, mas e se eu errar? Vai errar. Eu digo, vai errar, vai fazer merda.
Entendeu? Vai. Uhum. Óbvio que vai. Mas esse é o preço que tu tem que pagar para tu chegar lá. Não tem uma fórmula pronta. Tá? Porque a gente não sabe o que vai enfrentar. Agora, eu tenho que mandar um comando. Por exemplo, o cérebro da gente diz assim, tá, mas isso aqui é difícil, isso aqui não vai dar certo. Cara, eu estou dizendo que não vai dar certo, não vai mesmo. E aí não depende da formação e da vontade. Porque eu estou projetando isso. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, dominar minha mente. Perfeito? Uhum. Isso é treinamento, Suzana. Isso é treinamento. Isso não é dom. As pessoas treinam para isso. Ora, quando eu era pequeno e tinha que escovar os dentes, e escovar os dentes de trás para mim era muito complicado, que me dava ânsia de vômito. Uhum. Perfeito? Uhum. Então, toda hora que chegava, e era várias vezes ao dia, toda hora que chegava aquilo, nossa, era um martírio. Uhum. Hoje, a única coisa que eu não penso escovando os dentes é que eu estou escovando os dentes, porque virou um hábito. É transformar comportamento adequado em hábito. No início é difícil, no início vai te dar enjoo, no início tu vai dizer, bah, mas eu não vou conseguir fazer isso. Só que ele vira um hábito. E no momento que vira um hábito, né, tu reproduz aquilo de uma forma muito tranquila. Tu diz assim, nossa, mas tu deve te esforçar. Não. Me esforcei lá no início para mudar o comportamento. Agora, não, faz parte. Paulo, nos conta, chegando agora aos momentos finais, nós temos ainda 10 minutos, eu queria que tu nos contasse alguma situação tua, onde tu te deparasse com uma dificuldade e como é que tu superasse essa dificuldade. Bom, o próprio infarto, para mim, foi significativo. Tá? Eu já tive fracassos financeiros também, né? Mas por que eu coloco o infarto como um fator preponderante? Porque aquela situação que eu me encontrava gerou uma irritação muito grande. Porque a gente sempre está buscando a excelência. A excelência não é a perfeição. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu não entro em competição com ninguém. Entendeu? Não entro em competição com ninguém. Vai ter pessoas melhores do que eu, vai ter pessoas piores do que eu. Vai ter terapeutas melhores do que eu, vai ter terapeutas melhores e iguais a mim. Eu tenho que ser melhor a mim mesmo. Sim. Perfeito? Aquela irritação, eu usei aquilo como energia. Tu entende? Para sair daquela situação. Então, a irritação, por exemplo, o meu propósito é chegar em casa hoje melhor do que eu saí. Mas nem todos os dias é assim, Suzana. Nem todos os dias eu vou chegar melhor. Não tem problema. Eu também não vou me criticar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir sabendo que amanhã eu vou levantar, eu vou ter que ser melhor para amanhã e vou ter que recuperar o dia de hoje. Não importa. Eu digo para as pessoas que eu atendo, o dia foi ruim, chega em casa, lê 4 páginas de um livro. Vai assistir um podcast. Entendeu? Se torna melhor em alguma coisa. Ah, mas o problema... Cara, o problema continua existindo, certo? Agora, tu pode ficar melhor em alguma coisa. Tu pode ir para a cama hoje sabendo que alguma mínima coisa tu melhorou. Uhum. E é isso todos os dias, isso vira um hábito. Tu entende? Não é um esforço. Então, a gente pode usar as frustrações, as adversidades, as irritações, como uma mola motriz. E a sabedoria de Jesus, né, há mais de 2000 anos atrás, dizia assim, irai, mas não pecai. Ou seja, é natural que tu tenha raiva, é natural que as coisas que acontecem te provoquem esse tipo de sentimento, mas tu não deve atuar sobre o estigma desse sentimento. Tu vai utilizar essa energia de uma outra forma, de uma forma propulsora, e não algo que te retarde, não algo que te faça ficar sentado e chorando. Não há mal nenhum em chorar, mas vai ter o meu momento de chorar. Mas eu vou me levantar, vou bater a poeira e vou fazer o que eu tenho que fazer. Sabe por quê, Suzana? Porque ninguém vai fazer por nós. Tem coisas que não adianta, as pessoas não vão fazer. Ou eu choro e lamento, ou eu levanto e faço. Não tem outra alternativa. Uhum. Se eu quero mudar minha vida, eu tenho que fazer isso aí. E nessa trajetória eu tive várias pessoas, né? Que me acarinharam, que cuidaram de mim, que me auxiliaram, sabe, durante isso. A todas elas, eu não poderia nominá-las, porque são muitas, né? A todas elas eu sou muito grato.
Todas elas me inspiram. Muitas que hoje moram na pátria espiritual ainda me inspiram. Sabe por quê? Porque deixaram a obra deles. A obra não é o que eles conquistaram, Suzana. É a forma que eles viveram. Essa é a maior obra que o ser humano pode ter. Ser um exemplo para outras pessoas, mentorear as outras pessoas, sabe? Dar consultoria como tu dá para empresas, né? Para executivos, para executivas. Sorte da pessoa que vai poder se aconselhar contigo. Sorte das pessoas que estão aqui nos ouvindo, que tem empresa, que pode ter uma profissional do teu quilate com um coração gigantesco de amor, assessorando eles. A gente tem que se cercar, a gente tem que pedir, entendeu? Eu quero aprender, me ensina, vem para cá, mostra como é que eu faço. Me dá, Suzana, a tua visão. Paulo, me dá a tua visão sobre isso. O nome disso não é gasto, o nome disso é investimento. E isso a gente prova no balanço, isso a gente prova na rentabilidade da empresa, na produtividade, no aumento da produção. Isso é factível, não é uma ficção. Empresários felizes geram funcionários felizes que, por sua vez, aumentam a produção, né? Então, tem que existir uma mudança metodológica e de pensamento neste segmento no Brasil. É inevitável que isso aconteça. Quem viaja para a Europa, como tu, seguido viaja para a Europa, vê se alguém vai te dar alguma coisa numa sacolinha de plástico lá. Não vai. Porque se tu oferecer, tu é o comerciante e oferece, o cara deixa no balcão o produto. Né? Principalmente na Alemanha. E por que isso ocorre? Consciência. Consciência. Né? Por exemplo, Alcione Albanese, uma grande empresária brasileira, né? Alcione Albanese, FLC. Se eu posso comprar material da fábrica dela, eu compro. Por quê? Eu tenho um poder aquisitivo melhor, eu vou comprar. Quando eu fiz uma reforma no consultório, a arquiteta disse que poderia ter da Philips ou de uma outra empresa, que seria a mesma qualidade, mas em conta. Eu digo não, eu quero comprar lá. Mas por quê? Porque ela criou a ONG Amigos do Bem. Eles atendem 11 mil pessoas. Tu entende? Aleatória. Então, eu estou contribuindo, né, para a obra dela porque eu posso. E eu vou buscar. Eu não busquei preço, eu busquei valor. Aquela empresa tem valor lá por trás. E agora... eu acho que tem um ponto de ligação, de coincidência entre o que tu fazes e o que eu faço na condição de consultora de comunicação e de gestão de relacionamento, que é exatamente prezar a cultura. Né? Uma das coisas que eu venho fazendo hoje em dia é exatamente buscar nos fundadores das empresas o que eles fizeram, como fizeram. Assim como eu estou conversando contigo, tu está nos contando a tua história, né? Dos 13 anos até agora, é exatamente o que eu busco para fazer com que os novos colaboradores entendam e percebam isso com riqueza e com honra, com sentimento de honra. Né? Porque fica tão visível, né, Paulo, quando nós entramos dentro de uma empresa e nós começamos a investigar a cultura empresarial, e uma das coisas que eu me deparo é que todos os colaboradores, quando se deparam com uma cultura empresarial e têm respeito por ela, eles são os seguidores, eles são os continuadores disso. Né? Então, o que falta, e eu acho que de vez em quando as pessoas não se dão conta, é que a cultura empresarial é o grande elemento agregador de integração e do fator de comunicação de uma imagem de uma empresa. Né? Porque é levantar isso, é buscar isso de volta pelo aspecto da comunicação e fazer com que exista uma continuidade nesse assunto. Tu fazes isso de um lado, eu faço isso do outro lado. Mas nisso eu percebo, contigo, que existe uma coincidência entre nós. Não, total. E tu sabe que eu sou teu admirador e sei da tua competência, não só pelo cargo que tu ocupa hoje na cidade, né, nessa entidade maravilhosa, mas porque eu conheço, né, a tua vida. E é exatamente isso, tá? Nós temos que ter filosofia de empresa, né? Qual o propósito dessa empresa? O propósito dessa empresa é vender caneca. Pô, você vai vender caneca, velho? Pô, é sério que tu vai viver 80 anos aqui vendendo caneca? Agora, tu pode vender caneca. Mas qual o propósito da empresa? O propósito não é caneca. Qual é o propósito? Ela existe para quê? Né? Ela existe para gerar emprego, para gerar divisas. Eu vou te dizer uma opinião particular minha, tá? Que agora eu vou ter que falar em público, né? Eu não acredito
Eu não acredito numa transformação planetária através de uma ordem religiosa e através de uma ordem política. Eu não acredito, porque eu acho que nenhum nem outro tem a intenção de que exista uma harmonia total e uma evolução planetária, porque eles se subsistem através da deficiência. Eu acredito que é eu e tu. Uhum. É eu melhorando o João melhorando o Paulo melhorando. É uma pessoa melhorando a outra. E as empresas, como entidades, como pessoas jurídicas, elas têm a responsabilidade, e eu diria quase a obrigação, de fazer isso. Tu entende? São Porque, elementos mais importantes, concordo contigo. exato, são ferramentas que objetivam rapidamente a transformação. É Exatamente. rápido. Só que para isso a empresa tem que ter filosofia, para isso o empresário tem que estar centrado, tem que entender também qual é o seu propósito nessa existência. Por que nasceu com esse talento? Por que isso acontece? Então, no momento que tu ajuda essas pessoas a fazer, elas são partes integrantes da evolução social. As pessoas que eu atendo, que já atingiram esse patamar de equilíbrio, elas transformam as áreas geográficas e o grupo de pessoas que estão envolvido com elas. Claro. E isso é extraordinário. Com certeza. E, por exemplo, eu atuo muito também, né, e tu também participa lá da mistura aí, etc. Eu também já fiz esse tipo de trabalho. É importante, é importante. Muito mais importante para nós para aprender do que qualquer outra coisa. Mas nós não vamos salvar o mundo assim. Nós vamos salvar o mundo mudando, tu entende? Esse status quo para que pessoas sejam agregadas, que a oportunidade chegue de uma forma racional. Algumas pessoas às vezes dizem para mim, mas tu vive na utopia, né? Eu digo sim. Porque o dia que eu acordar sem a esperança de tornar a vida do meu semelhante melhor, eu não tenho mais o que fazer nesse planeta. No dia que eu não acreditar que, sinceramente, hoje nós vamos transformar esse planeta para que teus netos vivam num ambiente mais saudável, num ambiente mais justo, então não tem por que estar aqui. Eu vou me esforçar para quê? Sim. Ok. Ô, Paulo, Quantos... agora a última pergunta que eu queria te fazer é: como é que o Paulo de hoje olha para o Paulo dos 13 anos? Então, é uma pergunta que vai me fazer pensar aqui. Eu tenho orgulho daquele menino, sabe? Eu acho que foi um menino que sofreu, né? Mas foi um menino que soube reverter o sofrimento em bênção, literalmente. Né? Poderia hoje dizer, gostaria de ter sofrido menos, gostaria de ter errado menos, mas cada erro meu, cada processo me transformou na pessoa que eu sou hoje. Porque se isso mudasse, eu não seria o que eu sou hoje, porque isso faz parte da minha receita. Né? A minha receita de bolo é essa, é ter feito coisas equivocadas, é ter ofendido pessoas que eu não precisava, é ter tomado atitudes, né, imaturas, mas foi assim, né, que me tornou. Eu faço as pazes com o meu passado, sabe? Eu entendo tudo que aconteceu, eu sou grato absolutamente por tudo, e nada do meu passado me prende ao que eu sou hoje. Não importa. Não importa o que eu era ontem, importa o que eu quero ser hoje. Entende? E a partir de agora, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, se a gente for levando a vida dessa forma, a gente não vai ter uma vida perfeita, mas a gente vai ter uma vida feliz. Que legal, que bonito. Paulo, eu quero te agradecer muito. Sei que tu abriste a tua agenda para essa nossa conversa sensacional, de grandes ensinamentos, grandes. Eu acho que nós tivemos aqui te ouvindo, e eu saio deste momento mais instigada com relação à minha vida e com o que eu desejo fazer da minha vida. Eu te digo hoje que uma das razões pelas quais eu tenho bastante prazer em estar presidindo a Associação Comercial de Porto Alegre é exatamente a condição que eu tenho de fazer o bem de forma mais global, mais geral, mais ampla, digamos assim. Né? Espetacular, os teus e os teus... Desculpe. Oi? Eu digo, é espetacular porque eu convivo contigo na intimidade e sei dos teus desejos, dos teus anseios, através dessa entidade incrível, né, que tem uma administração hoje ímpar, e eu nunca me desprendi dessas entidades, porque faz parte, né, do meu métier também estar ciente disso, e o trabalho que é realizado hoje
é fantástico, fantástico. Eu sei que horas de nós terminar, e eu queria deixar um recado para essas pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Essa vida, Su, essa vida vai passar muito rápido. Não importa se é 70, 80, 90 anos, é rápido, passa rápido. Nós já estamos na metade do ano e o Natal foi ontem. Então, não brigue tanto com as pessoas, sabe? Não se critique tanto, não reclame tanto do seu corpo, não reclame tanto das situações que tu está vivendo, né? Não perca o sono por coisas pequenas, mesmo que sejam uma dívida aqui, uma dívida acolá, né? Cara, cuida de ti, beija, convive com quem tu ama. É uma oportunidade. Eu trabalho com doentes terminais, tudo que eles queriam na vida, tudo que eles queriam na vida, é ter um dia, 2 dias a mais para poder brincar com os filhos, para poder dizer para a pessoa que ama, para poder fazer alguma coisa. Viva mais com seus animais de estimação. Né? Eles nos ensinam tanto o amor, eles têm uma vida menor do que a nossa, eles amam de forma incondicional. Então, esteja mais, perdoe mais, não guarde rancor. O Shakespeare dizia, quem guarda rancor toma veneno pensando que o outro vai morrer. Não, perdoe. Perdoar não significa esquecer, perdoar não significa conviver. Perdoar significa que aquele peso, aquela brasa não queima mais dentro de mim. Segue, perfeito? A vida é uma oportunidade incrível que nós estamos tendo. Faça o melhor. Se nós pudermos comer o cachorro-quente ali do Rosário, nós vamos comer o cachorro-quente e aquilo ali vai ser incrível. Se nós vamos reunir com os amigos na orla do Guaíba, vai ser maravilhoso. Se for em Montparnasse, em Paris, vai ser maravilhoso também. Tu entende? É estar aqui agora, tirar o melhor que tu pode agora, porque isso é um estilo de vida. Isso. Eu não posso não ter o terno Armani para vestir hoje naquele evento tão bacana que eu quero. Poxa, mas eu tenho o Tevan. Legal! Tu entendeu? Vou ir bem arrumadinho, né? Com uma postura bacana. É fazer o melhor com aquilo que a gente tem. É esse o recado que eu deixo. Ai, que querido, muito obrigada. Eu adorei conversar contigo, eu adorei te ouvir. Tu realmente me deixasse algumas mensagens para o meu coração. E eu te agradeço muito ter aberto a tua agenda para estar conosco aqui e realmente mostrar que cada um de nós tem uma missão que é ser humano, ser um ser humano melhor. E não para si e para todos que nos servem. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos aí. Obrigada a vocês todos. Tchau.